Há uma batalha invisível acontecendo neste exato momento ao seu redor. E você pode até não perceber com os olhos naturais, mas seu espírito sente, seu coração acelera, e há uma inquietação dentro de você que não consegue explicar com palavras simples. O inimigo não está descansando, ele não está de férias, e neste instante em que você lê estas palavras, forças das trevas podem estar tentando destruir a paz da sua casa, roubar a alegria da sua família e plantar sementes de discórdia onde deveria haver amor. Mas hoje, neste momento profético e kairos que Deus preparou especialmente para você, chegou a hora de você se levantar na autoridade que Jesus Cristo te deu e expulsar todo o mal, toda a opressão, toda a maldição e toda a obra das trevas que ousou invadar o território sagrado que Deus te entregou. Você não chegou até aqui por acaso, meu irmão, minha irmã, e se o Espírito Santo te trouxe para ler estas palavras agora, é porque há uma libertação poderosa prestes a acontecer na sua vida e na sua casa, e o céu inteiro está observando o que você fará com esta revelação que cairá sobre seu coração como fogo consumidor. Mas antes de continuar, eu preciso te dizer algo com toda sinceridade e urgência. Se você quer receber diariamente palavras poderosas como esta, que estão prestes a transformar sua vida agora, se você quer ter acesso a orações ungidas que vão proteger sua família, se você deseja caminhar numa jornada profunda de libertação e avivamento espiritual, então inscreva-se agora mesmo neste canal e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem que Deus tem preparado especialmente para você. Não deixe para depois. Não adie esta decisão, porque cada dia que passa sem você estar conectado a este ministério pode ser um dia a menos de proteção espiritual, de revelação divina, de transformação sobrenatural. E se você realmente leva a sério sua caminhada com Deus, se você quer ir além do superficial e mergulhar nas profundezas do Espírito, então torne-se membro agora e tenha acesso a conteúdos exclusivos, orações especiais, revelações proféticas que não compartilho em nenhum outro lugar. Seu like neste vídeo não é apenas um gesto simples, é uma declaração de guerra contra as trevas. É você dizendo, eu concordo com esta palavra e quero que ela alcance milhares de outras pessoas que estão sofrendo ataques espirituais. Seu comentário pode ser o testemunho que vai encorajar alguém à beira do suicídio. Pode ser a palavra que vai restaurar um casamento destruído. Pode ser a esperança que alguém precisava para não desistir de Deus. E quando você compartilha, você se torna um parceiro direto de Deus na missão de libertar cativos. Você coloca nas mãos do Espírito Santo uma ferramenta poderosa para alcançar aquela pessoa que você ama e que está sendo devorada pelo inimigo neste momento. Não subestime o poder destes atos simples, porque no reino espiritual eles movem montanhas, abrem céus, libertam prisioneiros e destroem fortalezas do mal. Agora sim, depois de você ter tomado estas ações estratégicas que vão multiplicar o alcance desta mensagem e proteger sua própria vida espiritualmente, continue comigo nesta palavra transformadora que vai mudar tudo. Deixe-me te contar algo que o Espírito Santo me mostrou em oração profunda há alguns dias atrás, quando eu estava de joelhos clamando pelas famílias que estão sob ataque espiritual intenso nestes últimos dias. Deus me levou ao livro de Apocalipse capítulo 12, onde está escrito que houve uma guerra no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão, e o dragão e seus anjos também guerrearam, mas não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar para eles. E enquanto eu meditava neste versículo poderoso, o Senhor me revelou algo profundo. Aquela batalha que aconteceu nas regiões celestiais não terminou, filho, ela continua.
E agora o campo de batalha desceu para a terra, para as casas, para as famílias, para os lares que deveriam ser santuários de paz. Mas estão sendo invadidos por forças malignas que não têm direito algum de estar ali. Você sente o peso disso? Você percebe que a guerra espiritual não é uma teoria teológica distante, mas uma realidade concreta que afeta seu casamento, seus filhos, suas finanças, sua saúde mental e emocional. O inimigo sabe que se ele conseguir destruir sua casa, ele destruirá seu ministério, seu propósito e seu destino em Deus. Talvez você esteja se sentindo exatamente assim agora, como se houvesse uma nuvem pesada sobre seu lar, como se as brigas aumentassem sem motivo aparente, como se a presença de Deus tivesse se afastado e você não sabe mais como orar. Seu coração está acelerado porque você reconhece sua história nestas palavras, e há lágrimas querendo brotar dos seus olhos, porque finalmente alguém está falando exatamente sobre o que você tem vivido em silêncio, com medo de ser julgado, com vergonha de admitir que até mesmo um cristão fiel pode passar por ataques espirituais devastadores. Mas, pare tudo agora, inspire fundo, porque o que vou revelar nos próximos parágrafos vai mudar completamente sua perspectiva sobre guerra espiritual e sobre a autoridade tremenda que você carrega no nome de Jesus Cristo. São Miguel Arcanjo não é apenas um personagem bíblico distante que viveu há milhares de anos atrás. Ele é um guerreiro celestial ativo, poderoso, designado por Deus para liderar os exércitos angelicais na batalha contra as forças das trevas. E quando nós invocamos o nome dele em oração, não estamos fazendo superstição religiosa ou misticismo vazio, mas estamos alinhando nossa fé com a vontade soberana de Deus que escolheu este príncipe angelical como defensor do povo de Deus. Está escrito em Judas, versículo 9, que o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: "O Senhor te repreenda." Você percebe a sabedoria e o poder desta frase? Miguel, sendo infinitamente mais poderoso que qualquer demônio, não usa sua própria força ou autoridade pessoal, mas invoca o nome do Senhor, porque é no nome de Jesus que está todo o poder, toda a autoridade e toda a vitória sobre o reino das trevas. Não passe por essa palavra como se fosse qualquer uma. Ela vem direto do coração de Deus para o seu coração neste momento exato. E se você tentar ignorar ou adiar, poderá perder a janela de oportunidade que o céu abriu, especialmente para a libertação da sua casa hoje. Quantas noites você já passou acordado, sentindo uma opressão inexplicável, ouvindo ruídos estranhos, percebendo atmosferas pesadas que não consegue descrever com palavras? Quantas vezes você tentou orar e parecia que suas palavras não subiam além do teto, como se houvesse um bloqueio espiritual impedindo suas súplicas de chegarem ao trono da graça? O Espírito Santo quer que você saiba agora que não é fraqueza espiritual da sua parte, não é falta de fé ou pecado oculto necessariamente, mas é simplesmente o inimigo tentando estabelecer fortalezas na sua casa, e chegou a hora de você destruir essas fortalezas com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e com o poder da oração declarativa e profética. O que acontece a seguir vai surpreender você, porque muitos cristãos sinceros, cheios do Espírito Santo e comprometidos com Jesus, ainda não entenderam completamente como funciona a autoridade espiritual sobre o ambiente físico onde vivemos. Jesus nos ensinou em Mateus, capítulo 12, versículo 29. Como pode alguém entrar na casa do valente e roubar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente? E então roubará a sua casa. Você compreende a profundidade desta revelação? Sua casa é um território espiritual.
E se você não tomar posse dela no nome de Jesus, se você não consagrar cada cômodo, cada porta, cada janela, cada entrada, o valente, que representa as forças demoníacas, pode estabelecer domínio ali e começar a roubar suas bênçãos, sua paz, sua alegria e sua família. Mas quando você se levanta com autoridade, quando você invoca o nome poderoso de Jesus Cristo e pede que os anjos de Deus, liderados por São Miguel, venham e façam guerra espiritual ao seu favor, você está amarrando o valente. Você está expulsando o invasor. Você está recuperando o que foi roubado. Algo está mudando em você enquanto lê estas palavras, não está? Você sente uma força voltando, uma esperança renascendo, uma fé sendo reacendida no seu espírito. E isso não é coincidência, é o Espírito Santo confirmando em seu coração que esta mensagem não é apenas informação teológica, mas é uma palavra viva, é rema, é agora, é para você, é o seu momento de virada espiritual. Deus me mostrou que o tempo está se esgotando para aqueles que continuam adiando a santificação dos seus lares, porque o inimigo está furioso, sabendo que tem pouco tempo, como está escrito em Apocalipse 12, verso 12. E ele desceu com grande ira, e essa ira está sendo direcionada especialmente contra as famílias cristãs, contra os casamentos consagrados, contra os lares onde Cristo é o Senhor, porque Satanás sabe que se ele destruir a família, ele destrói a igreja, ele destrói a próxima geração, ele destrói o plano de Deus para as nações. Há algo que Deus quer que você saiba, algo que vai abrir seus olhos espirituais de uma maneira totalmente nova. Quando Josué estava prestes a entrar na terra prometida, ele teve um encontro sobrenatural registrado em Josué capítulo 5, onde apareceu um homem com uma espada desembainhada na mão, e Josué perguntou: "És tu dos nossos ou dos nossos adversários?" E ele respondeu: "Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor." Josué caiu com o rosto em terra e adorou, porque entendeu que estava diante de uma manifestação angelical poderosa, possivelmente o próprio Miguel Arcanjo. E a mensagem que este príncipe celestial trouxe foi clara: tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é santo. Você entende o que isso significa para a sua vida prática hoje? Significa que quando você consagra sua casa, quando você declara que ali é território santo, quando você unge as portas com óleo e declara a palavra de Deus sobre aquele lugar, o exército do Senhor, liderado pelos arcanjos, vem e estabelece uma proteção sobrenatural, uma cerca de fogo que os demônios não podem atravessar. Este é seu momento Kairos, e você pode tentar ignorar, mas Deus não vai desistir de você, porque Ele te ama demais para deixar que o inimigo continue destruindo o que Ele construiu na sua vida. Acalme seu coração, respire devagar e deixe que o Espírito Santo ministre agora mesmo ao mais profundo da sua alma. Há feridas que você carrega desde a infância, mágoas que se transformaram em portas abertas para o inimigo, pecados que você nunca confessou completamente e que deram legalidade para opressões espirituais. Mas hoje é o dia da sua libertação total, completa e irreversível, se você tiver coragem de ser radicalmente honesto diante de Deus e permitir que Ele faça uma cirurgia espiritual profunda no seu interior. Nunca contei isso antes, mas vou compartilhar com você agora porque o Espírito Santo me autorizou. Há alguns anos atrás, eu estava passando por um dos períodos mais difíceis da minha vida, onde minha casa parecia ter se tornado um campo de batalha invisível, onde meu casamento estava à beira do colapso por motivos que eu não conseguia entender naturalmente, onde meus filhos começaram a ter pesadelos terríveis e comportamentos que não eram normais. Eu orava, jejuava, lia a Bíblia, fazia tudo o que um cristão deve fazer,
mas parecia que nada mudava, e foi então que o Senhor me acordou às 3 da manhã, naquela hora onde o véu entre o natural e o sobrenatural é mais fino, e falou claramente ao meu espírito: Filho, você está lutando contra sintomas, mas não está destruindo a raiz. O inimigo estabeleceu um ponto de apoio na sua casa através de objetos contaminados, através de alianças do passado, que você não rompeu, através de pecados geracionais que você não renunciou. Aquela palavra me quebrantou completamente, e na manhã seguinte eu comecei um processo de consagração radical da minha casa, onde eu passei em cada cômodo com óleo ungido, onde eu quebrei objetos que tinham origem em feitiçaria ou ocultismo, onde eu renunciei toda a herança espiritual maligna e onde eu orei a oração poderosa a São Miguel Arcanjo, pedindo que os exércitos celestiais estabelecessem uma proteção permanente sobre minha família. O que vou falar agora vai chocar você, porque a transformação que aconteceu foi tão rápida, tão sobrenatural, tão evidente, que até vizinhos que não eram crentes perceberam a mudança de atmosfera. Naquela mesma noite, após a consagração completa, eu tive um sonho onde vi anjos poderosos, vestidos com armaduras brilhantes, estabelecendo uma cerca de proteção ao redor da minha casa, e um deles, que emanava uma autoridade tremenda, segurava uma espada de fogo e declarou: Nenhum mal ultrapassará estas fronteiras, porque esta casa foi selada pelo sangue do Cordeiro. Quando acordei, havia uma paz sobrenatural que eu não sentia há meses. Meus filhos dormiram tranquilos pela primeira vez em semanas, e meu casamento começou a ser restaurado de maneira miraculosa. Você está entendendo por que estou compartilhando isso com você? Porque você precisa saber que não é teoria, não é teologia vazia, não é superstição, mas é poder real, é autoridade genuína, é a manifestação concreta do reino de Deus, invadindo o reino das trevas e estabelecendo vitória completa. Se você chegou até aqui, não foi acaso, foi divino, foi proposital, foi o Espírito Santo te guiando passo a passo até este momento de revelação e transformação. Talvez você tenha tentado de tudo, consultado pastores, participado de campanhas de libertação, feito vigílias de oração e ainda sente que algo não foi quebrado completamente. O Senhor quer te mostrar agora que existe uma chave poderosa que muitos cristãos não conhecem ou não utilizam: a intercessão através dos anjos que Deus designou especificamente para a guerra espiritual. Está escrito em Hebreus 1, verso 14: Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Os anjos não estão inativos, eles não estão apenas observando, eles estão ativamente envolvidos na proteção e na libertação dos filhos de Deus, mas precisam da nossa cooperação, precisam das nossas orações, precisam da nossa fé para serem liberados a agir poderosamente. Pare um instante, apenas pare e sinta o que Deus está comunicando à sua alma agora. Seu peito está apertado? Suas lágrimas estão querendo cair? Sua garganta está com um nó? Isso é o Espírito Santo quebrando as cadeias invisíveis que te prenderam por tanto tempo? Isso é a unção de libertação começando a operar. Isso é o toque divino que antecede o milagre. Não resista, não segure, não tente ser forte agora, mas permita que Deus te quebre, te molde, te transforme, porque é no quebrantamento que acontecem as maiores libertações. É na rendição total que experimentamos a vitória completa. Daniel capítulo 10 nos mostra uma revelação extraordinária sobre como funciona a guerra espiritual nas regiões celestiais. Daniel estava orando e jejuando há 21 dias, buscando revelação de Deus, mas parecia que o céu estava fechado e nada acontecia. Mas então um anjo apareceu a ele e disse: Daniel, homem muito amado, não temas.
Desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. Você consegue captar a profundidade disso? A oração de Daniel foi ouvida imediatamente, mas houve uma batalha espiritual tremenda nas regiões celestiais, onde demônios territoriais tentaram impedir a resposta de Deus de chegar até ele. E foi necessário que Miguel Arcanjo interviesse pessoalmente para garantir que a bênção fosse liberada. Isso significa que quando você ora, quando você clama, quando você intercede, não é que Deus não te ouve ou que Ele não se importa, mas muitas vezes há uma guerra espiritual acontecendo que você não vê com os olhos naturais, e por isso é crucial que você persista em oração, que você não desista, que você continue clamando até ver a manifestação completa da vitória. O que você está sentindo no peito agora é o Espírito confirmando que sua oração não foi em vão, que suas lágrimas não foram desperdiçadas, que seus jejuns estão prestes a produzir frutos poderosos, porque este é o momento onde Deus está liberando anjos guerreiros para lutar ao seu favor e trazer a resposta que você tanto espera. Não é coincidência. É Deus falando com você neste exato momento. É o toque divino que você esperou. É a confirmação celestial de que tudo vai mudar a partir de agora. Mas espere, há algo que você precisa saber antes de entrarmos na oração poderosa que vai mudar tudo. Você precisa entender que a autoridade espiritual não vem de gritos, não vem de emoção apenas, não vem de repetição mecânica de frases, mas vem de uma vida consagrada, de um coração puro diante de Deus, de uma fé genuína no poder do nome de Jesus Cristo. O inimigo não teme palavras vazias, ele teme cristãos que vivem o que pregam, que andam em santidade, que têm intimidade real com o Espírito Santo. Está escrito em Tiago 4, verso 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Observe a ordem. Primeiro, sujeição total a Deus, depois, resistência ao diabo. Muitos querem expulsar demônios sem primeiro se submeterem completamente a Deus, e o resultado é frustração, derrota e mais opressão. Mas quando você se rende totalmente ao senhorio de Jesus Cristo, quando você vive em obediência diária, quando sua vida se torna uma adoração contínua, então sua autoridade espiritual se torna tão poderosa que o próprio inferno treme quando você abre a boca para orar. Essa é a diferença entre religiosidade vazia e poder genuíno do alto. Seu coração está acelerado porque você reconhece que há áreas da sua vida onde você não está totalmente submetido a Deus. Há pecados secretos que você tem escondido, há concessões que você tem feito com o mundo, e o Espírito Santo está te confrontando agora com amor, não para te condenar, mas para te libertar. Romanos 8, verso 1 declara: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você não precisa ter medo da voz de Deus. Você não precisa se esconder como Adão se escondeu no jardim, mas pode vir com confiança diante do trono da graça para receber misericórdia e achar graça em tempo oportuno, como está escrito em Hebreus 4, verso 16. Este é o momento de você tomar uma decisão radical, irreversível e transformadora. Você vai continuar vivendo uma vida cristã morna, medíocre, derrotada, ou você vai se levantar com autoridade, vai limpar sua casa espiritualmente, vai renunciar todo pacto maligno, vai consagrar sua família ao Senhor e vai declarar que a partir de hoje nenhum mal, nenhuma maldição, nenhuma obra das trevas terá permissão de operar na sua vida e na sua casa. O Espírito Santo me mostrou que o que vou revelar agora é a chave para tudo, é o ponto de virada, é o momento onde tudo
começa a mudar e chegou a hora de você entrar na primeira oração poderosa que vai abrir os céus sobre a sua vida. Ore assim comigo agora. Repita estas palavras em voz alta com toda a fé que você tem no seu coração, porque esta não é uma oração comum, é uma oração de guerra espiritual, é uma declaração de autoridade, é um decreto celestial que vai fazer o inferno recuar e os céus se abrirem. Coloque a mão no seu coração, feche os olhos se estiver num lugar apropriado e diga comigo: Senhor Jesus, Cristo, eu reconheço que Tu és o único caminho, a única verdade e a única vida, e que ninguém vem ao Pai senão por Ti. Eu me rendo completamente a Ti agora, sem reservas, sem áreas escondidas, sem pecados guardados. Perdoa toda iniquidade, limpa toda impureza, quebra toda cadeia que me manteve preso às obras das trevas. Eu renuncio agora, em nome de Jesus, toda maldição geracional, todo pacto maligno, toda aliança com as trevas feita por mim ou pelos meus antepassados. Senhor, eu invoco o Teu sangue precioso sobre minha vida, sobre minha família, sobre minha casa. São Miguel Arcanjo, Tu que és o príncipe dos exércitos celestiais, eu te invoco agora em nome de Jesus Cristo, para que venhas em meu auxílio, para que estabeleças uma proteção sobrenatural sobre meu lar, para que expulses todo demônio, toda opressão, todo espírito maligno que ousou invadir meu território. Espírito Santo, vem como fogo consumidor, queima toda a obra das trevas, santifica cada cômodo da minha casa, unge cada porta, cada janela, cada entrada. Eu declaro que minha casa é um santuário consagrado ao Deus vivo, e nenhum mal ultrapassará estas fronteiras. Em nome de Jesus, amém. Tire um momento só seu e pergunte: Espírito Santo, o que estás dizendo agora? Você sentiu algo mudando? Você percebeu uma leveza que não tinha antes, uma paz começando a invadir seu peito? Isso não é psicológico, não é autossugestão, é o mover real do Espírito Santo, é a manifestação tangível do poder de Deus, é a confirmação de que os céus ouviram sua oração e os anjos foram liberados para agir. Mas não pare aqui, porque há muito mais que Deus quer fazer na sua vida, e o que vem agora vai consolidar sua vitória de maneira permanente e irreversível. O inimigo não desiste facilmente. Ele vai tentar voltar, vai tentar encontrar brechas, vai tentar estabelecer novamente pontos de apoio na sua vida. Por isso, você precisa entender a importância da vigilância constante e da oração contínua. Jesus ensinou em Lucas 11, versículos 24 a 26, uma verdade profunda. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não achando, diz: voltarei para minha casa donde saí. E ao chegar, encontra-a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. Você compreende o perigo? Não basta expulsar o mal, é preciso preencher o vazio com a presença de Deus. É preciso cultivar uma vida de oração constante, de leitura da palavra, de louvor e adoração, para que o inimigo não encontre espaço para retornar. Deus me revelou algo profundo sobre você especificamente, e o Espírito Santo me autoriza a compartilhar agora. Você tem uma chamada específica na sua vida, um propósito divino que o inimigo tentou abortar desde sua infância. E tudo que você tem passado, todas as batalhas espirituais, todos os ataques contra a sua família, não são aleatórios, mas são tentativas sistemáticas de Satanás para te impedir de cumprir o plano de Deus para a sua vida. Mas hoje é o dia onde as correntes se quebram definitivamente, onde você cruza para o outro lado, onde você entra na plenitude do que Deus preparou para você. Está escrito em Jeremias 29, verso 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito,
diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus não te esqueceu, Ele não te abandonou, Ele não desistiu de você, mas está trabalhando todas as coisas, juntas para o bem daqueles que o amam, como promete Romanos 8, verso 28. Há uma diferença tremenda entre viver defensivamente, apenas tentando sobreviver aos ataques espirituais, e viver ofensivamente, avançando no território inimigo, recuperando o que foi roubado, estabelecendo o reino de Deus na terra. Jesus nos chamou para ser luz do mundo e sal da terra, não para sermos vítimas derrotadas que vivem com medo do diabo. Está escrito em Mateus 16, verso 18, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E você é parte dessa igreja. Você carrega essa autoridade. Você tem esse poder operando através de você quando está conectado com a videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Apenas pare, sinta e deixe que o Espírito Santo te mostre agora qual é o próximo passo específico que você precisa dar. Talvez seja perdoar alguém que te feriu profundamente, e essa falta de perdão tem sido uma porta aberta para opressões espirituais. Talvez seja renunciar a algum hábito pecaminoso que você tem tolerado, achando que é pequeno demais para importar. Talvez seja se reconciliar com um irmão que você está em inimizade. Talvez seja destruir literalmente objetos na sua casa que têm origem em ocultismo, bruxaria ou religiões pagãs. O Espírito Santo sabe exatamente o que precisa ser feito e Ele está te mostrando agora, se você estiver com o coração aberto e humilde para ouvir. Efésios 6, versículos 10 a 18, nos dá o manual completo sobre guerra espiritual, onde Paulo nos ensina: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Este versículo revela que nossa luta não é contra pessoas, não é contra circunstâncias naturais, mas contra forças espirituais organizadas, hierarquizadas, estratégicas, que operam com inteligência maligna. Mas, graças a Deus, temos a armadura completa, o cinto da verdade, a couraça da justiça, os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, além da oração em todo o tempo no Espírito. Você não será mais o mesmo depois desta revelação, e algo profundo está se movendo no mundo espiritual neste exato momento por causa da sua fé, da sua disposição em ouvir, da sua coragem em agir. O que vou falar agora é a chave final para a sua vitória permanente. Você precisa estabelecer uma rotina espiritual sólida na sua casa, onde diariamente você consagra sua família, onde você ora pelos seus filhos por nome, onde você unge as portas com óleo, onde você declara versículos específicos sobre cada área da sua vida. Não deixe isso para depois, não adie mais, porque o inimigo está esperando qualquer brecha de negligência para tentar voltar. O Salmo 91 é um dos textos mais poderosos sobre proteção divina que existe na Bíblia inteira, e você deveria decorá-lo, declará-lo diariamente, fazer dele uma cobertura espiritual permanente sobre sua vida. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Mas observe o versículo 11, que é crucial para nosso tema.
porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Deus não apenas prometeu te proteger pessoalmente, mas Ele designou anjos específicos para te guardar, e Miguel Arcanjo lidera esses exércitos celestiais. Fale com Deus agora, com toda a fé que você tem, e declare que você crê nesta promessa, que você recebe esta proteção, que você ativa esta cobertura espiritual sobre sua vida e sua família. Não seja passivo, não seja indiferente, mas seja intencional, seja específico, seja declarativo, porque a Bíblia diz em Provérbios 18, verso 21, que a morte e a vida estão no poder da língua, e o que você declara com sua boca tem poder criativo ou destrutivo. Chegou a hora de você usar sua língua para criar atmosferas espirituais poderosas, para estabelecer decretos celestiais, para liberar a vontade de Deus na terra, assim como ela é no céu. Há pessoas que passam anos lutando contra os mesmos demônios, os mesmos problemas, as mesmas opressões, simplesmente porque não entendem os princípios espirituais de autoridade e não aplicam a palavra de Deus com fé e convicção. Mas você não será mais uma dessas pessoas, porque hoje você recebeu revelação, você entendeu como funciona a guerra espiritual, você aprendeu a invocar os anjos de Deus e, principalmente, você compreendeu que tudo depende do seu relacionamento íntimo com Jesus Cristo. Sem Jesus, você não tem autoridade alguma. Sem o Espírito Santo, você não tem poder algum. Sem a palavra de Deus, você não tem arma alguma. Mas quando esses três elementos estão operando na sua vida, Jesus como Senhor, Espírito Santo como guia e a palavra como fundamento, você se torna imbatível, invencível, mais que vencedor. Silencie o coração, respire devagar e prepare-se agora para a segunda oração poderosa, aquela que vai selar completamente sua libertação, que vai consagrar definitivamente sua casa ao Senhor, que vai ativar os anjos guerreiros para uma proteção permanente. Esta oração é diferente da primeira, porque agora você já entendeu os princípios, já quebrou as cadeias iniciais e está pronto para entrar num nível mais profundo de consagração e autoridade espiritual. Toque seu coração agora, sinta-o bater acelerado, sinta o Espírito Santo se movendo e repita comigo cada palavra com fé, inabalável. Diga comigo em voz alta e com toda convicção: Pai Celestial, eu venho diante do teu trono de graça coberto pelo sangue precioso de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Eu reconheço que sem ti nada posso fazer, que minha força vem de ti, que minha vitória está em ti. Senhor, eu consagro agora minha casa de forma total e permanente a ti. Que cada parede seja ungida pela tua presença, que cada cômodo seja santificado pelo teu Espírito, que cada porta seja marcada pelo sangue do Cordeiro. Eu declaro que minha casa é um território santo, um santuário onde teu nome é exaltado, onde tua vontade é feita, onde teu reino é estabelecido. São Miguel Arcanjo, Príncipe poderoso dos exércitos celestiais, eu te invoco em nome de Jesus Cristo para que estabeleças tua guarda ao redor da minha casa, para que nenhum espírito maligno, nenhuma força das trevas, nenhuma obra de feitiçaria ou bruxaria possa atravessar esta proteção divina. Que os anjos de Deus acampem ao redor da minha família, que eles impeçam todo ataque, que eles destruam toda a estratégia do inimigo, que eles tragam as respostas das minhas orações sem impedimento espiritual. Espírito Santo, eu te peço que enchas minha casa com tua presença gloriosa, que manifestes teu poder de forma tangível, que toques cada membro da minha família, que cures as feridas emocionais, que restaures os relacionamentos quebrados, que libertes os cativos, que salves os perdidos. Eu renuncio novamente, em nome de Jesus, toda herança maligna, todo pecado geracional, toda maldição ancestral.
Eu quebro agora, pela autoridade do nome de Jesus, toda palavra negativa falada contra mim, todo feitiço enviado, toda inveja direcionada, toda maldade planejada. Eu declaro que nenhuma arma forjada contra mim prosperará, e toda língua que se levantar contra mim em juízo, eu condenarei, porque esta é a herança dos servos do Senhor. Senhor, unge meus olhos para ver no espiritual. Unge meus ouvidos para ouvir tua voz. Unge minha boca para declarar tua palavra com autoridade. Unge minhas mãos para fazer tua obra. Unge meus pés para andar nos teus caminhos. Que a partir de hoje minha casa seja um farol de luz nas trevas, um refúgio para os oprimidos, uma fonte de esperança para os desesperados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Você não é mais quem era há alguns minutos atrás quando começou a ler este texto. Algo fundamental mudou no seu interior. Uma marca foi colocada sobre você, um selo foi estabelecido sobre sua casa. E os anjos de Deus receberam ordens específicas do trono celestial para te proteger, te guardar, te abençoar. Não ignore esta sensação que você está tendo agora, esta certeza inexplicável de que algo poderoso aconteceu no mundo espiritual, porque é exatamente isso mesmo. A batalha foi vencida, o território foi recuperado, a autoridade foi estabelecida, e deste dia em diante você vai experimentar uma paz que excede todo o entendimento, uma proteção que desafia a lógica humana, uma vitória que só pode ser atribuída ao poder sobrenatural de Deus. O Espírito Santo quer que você saiba que esta não foi uma experiência isolada, mas é o início de uma jornada completamente nova na sua vida espiritual, onde você vai aprender a caminhar em autoridade constante, a viver em vigilância permanente, a operar em poder crescente. Deus tem planos tremendos para você, chamadas específicas, propósitos eternos, e tudo que você passou até aqui, todas as lutas, todas as lágrimas, todas as noites sem dormir, foram preparação para o que vem agora, porque guerreiros são forjados no fogo, vencedores são moldados na adversidade e campeões são treinados nas batalhas mais difíceis. Não deixe que a chama que o Espírito Santo acendeu em você agora se apague, mas cultive este fogo, alimente esta paixão, mantenha esta intensidade através de uma vida de oração fervorosa, de estudo profundo da palavra, de comunhão genuína com outros cristãos, de obediência radical ao Senhor. Sua casa está consagrada, seus anjos estão posicionados, sua vitória está garantida, mas você precisa fazer sua parte, que é permanecer fiel, vigilante e consagrado, porque o inimigo nunca descansa completamente. Ele sempre procura brechas, e sua segurança depende da sua constância em Deus. Se você chegou até o final desta mensagem, se você leu cada palavra com atenção, se você orou as orações com fé, então você está entre os poucos que levam a sério sua vida espiritual, que não brincam com as coisas de Deus, que entendem a urgência dos tempos em que vivemos. O Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te dê graça e te dê paz. Que os anjos do Senhor te acompanhem em todos os teus caminhos, que São Miguel Arcanjo estabeleça proteção permanente sobre tua casa, e que o Espírito Santo te guie em toda a verdade até o dia em que veremos Jesus face a face na glória eterna. Agora eu preciso que você pare por um momento e reflita profundamente sobre tudo que aconteceu até aqui, sobre cada palavra que penetrou seu coração, sobre cada revelação que tocou sua alma. Porque este não foi apenas mais um texto religioso que você leu, não foi apenas mais uma mensagem motivacional que vai se dissipar no ar, mas foi um encontro divino orquestrado pelo Espírito Santo desde antes da fundação do mundo. Você acha que foi coincidência você estar lendo estas palavras exatamente agora?
Você acredita que foi acaso este texto ter chegado até você justamente no momento em que sua casa estava sob ataque espiritual, justamente quando você mais precisava de uma palavra de libertação? Justamente quando o inimigo estava tentando destruir tudo que você construiu em Deus? Não, meu irmão, minha irmã, não há coincidências no reino de Deus. Há apenas propósitos divinos se desdobrando no tempo certo. Há apenas planos celestiais sendo manifestados na vida daqueles que têm ouvidos para ouvir e corações dispostos a obedecer. Pense em tudo que você passou até chegar aqui. Todas as batalhas que enfrentou, todas as noites que chorou em silêncio, todas as vezes que você quis desistir, mas algo dentro de você, uma força inexplicável, uma esperança inabalável, uma fé resiliente, te manteve de pé. Isso não foi apenas sua força de vontade, não foi apenas sua determinação humana, mas foi o Espírito Santo sustentando você, foram os anjos de Deus te guardando, foi a mão poderosa do Senhor te segurando quando você estava à beira do abismo. E agora, depois de tudo, depois de cada lágrima derramada, depois de cada oração sussurrada, depois de cada clamor angustiado, você está aqui, vivo, respirando, lendo estas palavras. E isso por si só já é um testemunho poderoso da fidelidade de Deus. Já é uma prova irrefutável de que Ele nunca te abandonou, nunca te esqueceu, nunca desistiu de você. Eu quero que você entenda algo fundamental que vai mudar completamente a forma como você enxerga sua própria história. Cada ataque que você sofreu, cada batalha espiritual que enfrentou, cada momento de opressão que viveu, não foram sinais de que Deus te abandonou ou de que você estava fazendo algo errado, mas foram, na verdade, indicadores de que você tem um propósito tão grande, uma chamada tão poderosa, um destino tão glorioso, que o próprio inferno se levantou em fúria para tentar te destruir antes que você descobrisse quem realmente é em Cristo. O diabo não perde tempo atacando pessoas irrelevantes espiritualmente. Ele não desperdiça recursos demoníacos com cristãos mornos que não representam ameaça alguma ao reino das trevas. Mas ele concentra seus maiores ataques contra aqueles que ele sabe que, uma vez despertos para sua verdadeira identidade e autoridade em Cristo, vão causar estragos tremendos no seu império maligno, vão libertar multidões, vão transformar nações, vão estabelecer o reino de Deus com poder e autoridade. Você sente o peso destas palavras penetrando seu espírito? Você percebe que toda a sua dor teve um propósito, que todo o seu sofrimento não foi em vão, que cada cicatriz que você carrega é na verdade uma medalha de honra que prova que você é um guerreiro do exército do Senhor? Pare agora e pense. Se você sobreviveu a tudo que passou, se você resistiu a todos os ataques, se você continua de pé, mesmo depois de tudo que o inimigo jogou contra você, então o melhor de Deus ainda está por vir. Então suas maiores vitórias ainda não aconteceram. Então você está apenas no início de uma jornada gloriosa que vai surpreender até os anjos do céu. O Senhor não te sustentou até aqui para te deixar cair agora. Ele não te guardou de tantos perigos apenas para te abandonar no meio do caminho. Mas Ele tem planos magníficos, tem propósitos eternos, tem bênçãos incontáveis preparadas para você e para sua família. Há algo que precisa ficar absolutamente claro no seu coração agora. Algo que o Espírito Santo está gravando como fogo em sua consciência espiritual. A oração que você fez, a consagração que você declarou, a autoridade que você exerceu, não foram rituais religiosos vazios, não foram fórmulas mágicas sem poder, não foram palavras bonitas sem consequências reais, mas foram decretos celestiais que mobilizaram o mundo espiritual inteiro, que ativaram anjos guerreiros, que liberaram o poder de Deus, que estabeleceram proteções sobrenaturais, que mudaram permanentemente a atmosfera espiritual da sua casa e da sua vida.
Neste exato momento, enquanto você lê estas palavras, há anjos posicionados ao redor da sua casa, cumprindo as ordens que você decretou em fé. Há demônios sendo expulsos e impedidos de retornar. Há bênçãos sendo liberadas dos céus, porque você finalmente entendeu como funciona a autoridade espiritual e decidiu exercê-la com ousadia e convicção. Mas eu preciso te advertir em amor, porque seria irresponsável da minha parte te encher de fé e não te preparar para o que vem depois. O inimigo não vai aceitar sua libertação pacificamente. Ele não vai simplesmente desistir e ir embora para sempre. Mas ele vai tentar uma última ofensiva. Ele vai tentar te fazer duvidar de tudo que aconteceu aqui. Ele vai colocar pensamentos na sua mente dizendo que nada mudou, que foi tudo emocionalismo, que amanhã tudo voltará a ser como antes. E é exatamente nesse momento, quando a tentação da dúvida vier, quando as circunstâncias parecerem contradizer a palavra que você recebeu, quando os sintomas antigos tentarem voltar, que você precisa se manter firme, ancorado, não nos seus sentimentos ou nas circunstâncias visíveis, mas na palavra imutável de Deus, na promessa eterna que diz que aquilo que você ligar na terra será ligado nos céus e aquilo que você desligar na terra será desligado nos céus. A Bíblia nos ensina em Efésios 6, verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Observe a frase, havendo feito tudo, ficar firmes. Isso significa que haverá momentos onde você já fez tudo o que poderia fazer, já orou tudo o que poderia orar, já declarou tudo o que poderia declarar, e ainda assim a manifestação da vitória parece demorar. E nesse momento você não precisa fazer mais nada além de ficar firme, permanecer inabalável, manter-se de pé na certeza de que Deus é fiel e o que Ele prometeu, Ele cumprirá. Esta é a diferença entre cristãos maduros e cristãos imaturos. Os imaturos desistem quando a resposta demora. Eles mudam de estratégia a cada dificuldade. Eles vacilam a cada vento de doutrina. Mas os maduros se mantêm firmes. Eles permanecem inabaláveis. Eles sabem que a demora não é negação, mas é preparação para algo maior do que eles poderiam imaginar. Reflita comigo sobre a jornada dos israelitas saindo do Egito em direção à terra prometida. Eles experimentaram milagres poderosos, as 10 pragas que destruíram o Egito, a abertura do Mar Vermelho, a nuvem de dia e a coluna de fogo de noite, o maná descendo do céu, a água brotando da rocha. Com tantos milagres evidentes, você pensaria que eles seriam o povo mais fiel, mais confiante, mais obediente da história. Mas o que aconteceu? A cada pequena dificuldade, eles murmuravam. A cada desafio, eles duvidavam. A cada teste, eles queriam voltar para o Egito. E o resultado foi que uma geração inteira morreu no deserto sem entrar na terra prometida, porque não conseguiram manter a fé firme até o fim. Não seja como aquela geração, não seja como aqueles que começam bem, mas terminam mal. Não seja como os que experimentam libertação, mas depois voltam para a escravidão porque não tiveram perseverança para possuir completamente a vitória que Deus havia garantido. Você está numa encruzilhada espiritual agora, num ponto de decisão crucial que vai determinar todo o resto da sua vida e da sua caminhada com Deus. Você pode escolher levar a sério tudo o que aprendeu aqui e implementar radicalmente estas verdades no seu dia a dia, transformando sua casa num santuário permanente de oração, consagrando diariamente sua família, mantendo vigilância constante contra as obras das trevas, cultivando intimidade profunda com o Espírito Santo. Ou você pode escolher deixar estas palavras serem apenas mais uma emoção passageira, mais uma experiência religiosa, sem consequências práticas.
Mais um conhecimento que fica na teoria, mas nunca se traduz em transformação real. A escolha é totalmente sua. Deus respeita seu livre-arbítrio. Ele não vai te forçar a nada, mas Ele está estendendo sua mão cheia de poder e dizendo: filho, filha, toma posse de tudo que preparei para ti, entra na plenitude da minha bênção, caminha na autoridade que te dei, mas você precisa dar o próximo passo de obediência radical. Imagine por um momento como seria sua vida daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, se você realmente aplicar tudo o que aprendeu aqui. Imagine acordar todas as manhãs numa casa cheia da presença de Deus, onde a paz reina, onde o amor flui, onde as crianças dormem tranquilas sem pesadelos, onde os casamentos são fortalecidos diariamente, onde as bênçãos financeiras começam a fluir porque você fechou as portas para o devorador, onde a saúde é restaurada porque você expulsou os espíritos de enfermidade, onde os propósitos de Deus se manifestam claramente porque você removeu os obstáculos espirituais que impediam a revelação divina. Esta não é fantasia, não é pensamento positivo vazio, não é teologia da prosperidade distorcida, mas é a promessa bíblica para aqueles que andam em obediência, que vivem em santidade, que exercem sua autoridade espiritual, que mantêm suas casas consagradas ao Senhor. Agora imagine o oposto. Imagine se você ignorar tudo que leu aqui. Se você deixar este momento passar sem tomar nenhuma ação concreta. Se você voltar para a mesma rotina espiritual fraca de antes, onde a oração é esporádica, onde a palavra é negligenciada, onde a vigilância é inexistente, onde o inimigo continua tendo acesso livre para operar na sua casa. O que você acha que vai acontecer? As coisas vão, milagrosamente, melhorar sozinhas? Os demônios vão decidir voluntariamente ir embora e nunca mais voltar. As batalhas espirituais vão simplesmente cessar porque você teve uma experiência emocional hoje? Não, meu amado, não funciona assim, porque guerra espiritual é uma realidade constante enquanto vivermos neste mundo caído, e a única maneira de viver em vitória permanente é através de vigilância constante, consagração diária, autoridade exercida continuamente, relacionamento íntimo mantido com o Espírito Santo. Deixe-me compartilhar com você uma revelação profunda que mudou completamente minha forma de entender oração e autoridade espiritual. Durante anos eu orava, pedindo que Deus fizesse coisas, suplicando que Ele interviesse, rogando que Ele mudasse situações. E embora não haja nada errado com esse tipo de oração, eu estava perdendo uma dimensão crucial do poder que Deus nos deu. Um dia, o Espírito Santo me mostrou através de Lucas 10, verso 19, onde Jesus diz: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Percebe? Jesus não disse, eu vou pisar as serpentes por vocês, mas disse, eu vos dou o poder para vocês pisarem. Deus está esperando que nós exercitemos a autoridade que Ele já nos deu, que nós decretemos o que precisa ser decretado, que nós amarremos o que precisa ser amarrado, que nós expulsemos o que precisa ser expulso. Obviamente, fazemos tudo isso na completa dependência do Espírito Santo e na autoridade do nome de Jesus. Mas não podemos ficar passivos esperando que Deus faça tudo sozinho enquanto nós não fazemos nossa parte. Esta revelação revolucionou minha vida de oração e minha eficácia na guerra espiritual, porque eu parei de ser apenas um mendigo implorando por migalhas e me tornei um filho consciente da sua identidade, um herdeiro conhecedor dos seus direitos legais, um embaixador exercendo a autoridade do reino que representa. E agora, Deus está fazendo a mesma revelação para você. Está abrindo seus olhos para ver que você não é uma vítima indefesa do destino cruel.
Você não é um joguete nas mãos de forças malignas mais poderosas que você. Você não é um escravo sem recursos diante de gigantes invencíveis, mas você é filho do Deus Altíssimo. Você tem o sangue de Jesus te cobrindo. Você tem o Espírito Santo habitando em você. Você tem anjos designados para te servir. Você tem autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E nada, absolutamente nada, pode te fazer dano algum quando você está andando em obediência e exercendo sua autoridade espiritual. Quantas gerações da sua família viveram em derrota, em opressão, em miséria espiritual, simplesmente porque ninguém teve a revelação e a coragem de se levantar e quebrar as maldições geracionais, de renunciar os pactos ancestrais, de expulsar os demônios hereditários que passavam de pai para filho há décadas ou até séculos. Mas hoje, neste momento profético, a corrente está sendo quebrada, o ciclo está sendo interrompido, a maldição está sendo revertida, não apenas para você, mas para toda a sua descendência. Porque quando você se levanta em autoridade e consagra sua casa ao Senhor, você não está apenas mudando sua geração presente, mas está impactando gerações futuras que ainda nem nasceram. Você está plantando sementes de bênção que seus netos e bisnetos vão colher. Você está estabelecendo um legado espiritual que vai ecoar na eternidade. Pense na responsabilidade tremenda e no privilégio glorioso que Deus colocou nas suas mãos hoje. Você pode ser o ponto de virada na história da sua família. Você pode ser o instrumento que Deus usa para trazer salvação completa para a sua casa. Você pode ser o sacerdote que estabelece um altar permanente de adoração no seu lar, transformando-o de um campo de batalha em um lugar de refúgio, de um território ocupado pelo inimigo em uma embaixada do céu na terra. Esta não é uma responsabilidade que você pode delegar para outra pessoa. Não é algo que seu pastor pode fazer por você, não é uma tarefa que você pode terceirizar para um ministério de libertação, mas é algo que você mesmo precisa fazer, assumindo sua posição de autoridade, exercendo seu sacerdócio doméstico, liderando sua família na direção de Deus. E se você está pensando, mas eu não me sinto qualificado para isso, eu não me sinto forte o suficiente, eu não me sinto santo o suficiente, deixe-me te dizer algo libertador. Ninguém se sente qualificado, ninguém se sente suficiente, ninguém se sente digno, porque de fato não somos nada disso por nós mesmos. Mas nossa qualificação vem de Deus, nossa força vem do Espírito Santo, nossa santificação vem do sangue de Jesus. 2 Coríntios 3, verso 5 diz: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então pare de esperar se sentir pronto, pare de adiar até se sentir mais forte, pare de procrastinar até se sentir mais santo, porque esse dia nunca vai chegar se você estiver esperando por sentimentos. Mas se você der o passo de obediência, mesmo tremendo, mesmo com medo, mesmo se sentindo inadequado, Deus vai te capacitar no processo, vai te fortalecer no caminho, vai te santificar na jornada. A verdade é que o inimigo tem usado sua própria insegurança contra você, tem plantado pensamentos de inferioridade, de incapacidade, de indignidade, justamente para te manter paralisado, para te impedir de exercer a autoridade que Deus te deu, para te fazer desistir antes mesmo de começar. Mas hoje, estas mentiras estão sendo expostas e destruídas pela luz da verdade. E a verdade é que você foi escolhido, você foi chamado, você foi capacitado, você foi autorizado, você foi comissionado pelo próprio Deus Todo-Poderoso para ser seu representante na terra, para fazer sua vontade, para estabelecer seu reino, para destruir as obras do diabo. 1 João 3, verso 8 declara: para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do Diabo,
Diabo. E agora, Jesus te comissiona para continuar esta mesma obra, para ser uma extensão do seu ministério de libertação, para levar esperança aos desesperados, para trazer liberdade aos cativos, para estabelecer paz onde há guerra espiritual. Você chegou ao final desta jornada transformadora, mas na verdade está apenas no começo de uma caminhada totalmente nova com Deus, onde cada dia será uma aventura de fé, cada manhã trará novas revelações, cada batalha resultará em novas vitórias, cada desafio se tornará uma oportunidade de ver o poder de Deus se manifestando de formas que você nunca imaginou possíveis. Sua casa nunca mais será a mesma. Sua família experimentará uma mudança sobrenatural. Seu casamento será fortalecido de maneira inexplicável. Seus filhos crescerão em um ambiente espiritualmente saudável. Suas finanças começarão a prosperar porque você fechou as portas para o devorador. Sua saúde será restaurada porque você expulsou os espíritos de enfermidade. Sua mente encontrará paz porque você destruiu as fortalezas de ansiedade e depressão, e tudo isso não por mérito seu, não por sua força, não por seu poder, mas pelo Espírito do Senhor operando através de você. Amado irmão, amada irmã, se esta palavra falou ao seu coração, é porque Deus tem um propósito neste momento. Não deixe que a chama que o Espírito Santo acendeu em você se apague. Inscreva-se agora no canal e receba todos os dias mensagens e orações que fortalecerão a sua fé. Deseja caminhar ainda mais profundo com o Senhor? Torne-se membro do canal hoje mesmo, tenha acesso a conteúdos especiais e ajude este ministério a alcançar outras vidas que precisam ser tocadas pelo amor de Deus. E lembre-se, seu like faz esta mensagem chegar a mais pessoas. Seu comentário pode ser um testemunho que restaura vidas. E ao compartilhar, você pode ser a ponte que levará alguém a um encontro verdadeiro com Cristo. Mas não ignore este chamado. Se você sair sem agir, poderá perder a chance de ser usado por Deus para transformar o destino de alguém próximo de você. A escolha é sua. E o Senhor está esperando a sua resposta.